sinais de alegria em confiar em alguém que você conhece e sabe que te ama de verdade. Jesus Cristo fez e continua fazendo de tudo para te ver realmente feliz. E essa é a mensagem dessa música. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão. Posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão. Posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Essa última música agora, ela fala sobre alguém muito especial para mim na Bíblia. E a gente, quando tem filho pequenininho, a gente vai contando as histórias e vai repetindo as mesmas histórias. Não sei aqui os pais, quantas vezes já contaram Davi e Golias nessa vida, né?
e já caíram Golias muitas vezes. Eu já fui Golias, eu já fui Davi, já fiz Funda e já cantamos músicas. Voltamos? E a gente já relembrou histórias, Noé, e todas essas histórias que não são nada infantis, né? Elas são contadas para as crianças, mas essas histórias, elas são muito incríveis, porque falam a respeito de pessoas de verdade. E esse personagem não é diferente, e com ele a coisa não foi nada fácil. Eu aprendo com essa história que o amor que Deus tem por mim é um amor que a gente nem sabe o tamanho que é. A gente sente esse amor, mas a gente vai passar uma eternidade estudando sobre as características lindas do amor de Deus por nós, pela humanidade. E Ele tem esse amor desinteressado porque Ele ama, porque você é filho, ponto. Não adianta você querer fazer coisas boas, ou se você for a ovelhinha mais rebelde, não tem problema. Ele te ama porque você é filho. Ele te ama pelo que você é e não pelo que você faz. E esse é o amor que eu quero ter por Deus. É a minha busca. Amar a Deus independente do que Ele fez ou deixou de fazer, porque no meu entendimento, às vezes Ele está quietinho, às vezes Ele está muito falante, abre muitas portas, mas quem sou eu para entender da minha vida, não é? É Deus quem sabe o que é melhor, e nem sempre aquilo que eu enxergo como melhor acontece. Por isso a fé, e por isso a confiança, e por isso essa história é tão linda. Porque Jó aprendeu a amar a Deus independente do que ele fazia, e sim por quem ele era. E eu não conheço vocês, não sei quais são as tempestades que vocês estão enfrentando, ou se a vida está numa calmaria, mas esse amor é o que nos move como comunidade de fé e como comunidade de amor, com as portas abertas para receber as pessoas aqui, para que a gente ensine esse amor através das nossas atitudes. E com isso eu gostaria que a gente encerrasse esse momento aqui de música, preparando o nosso coração para a mensagem do pastor, que vai nos ensinar algumas lições, e que a lição de Jó fique também no nosso coração. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. E o louvor. Oh, Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja
Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Oh, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele o Boa noite. Você está bem? Se não tivesse ia falar? Ah, então tá bom. Eu tinha pouca idade, bem pouca. Embora o pouca idade é um negócio tão relativo, né? Eu estava num culto e na minha casa dos meus pais, em Tatuí, de onde a água a Joyce está bebendo. Agora, bom te ver, viu, Joyce? Te ouvir melhor ainda. E a gente fazia ano bíblico e ano inárico no culto. Então a gente lia toda a Bíblia em um ano e cantava todos os hinos do inário, todos, até os améns lá dos 600 e pouco. E para quem é criança, às vezes o negócio fica meio comprido, né? E eu me lembro, sempre vou me lembrar de uma das coisas mais impressionantes, que eram as orações da minha mãe. Naquele dia era o dia na escala da minha mãe orar. E a minha mãe começou a oração e segundos depois dela começar a oração, ela já estava chorando. E a oração dela foi assim, falou: Senhor, eu queria fazer alguma coisa mais significativa para Ti. Passei o ano, eu estou aqui, estou dona de casa, eu tenho só ficado em casa com os meus filhos, e esse é um ano que eu passei o ano inteiro, não levei ninguém para Ti. Eu queria fazer alguma coisa. O Senhor sabe o quanto isso me faz feliz, mas eu não sei porque eu não estou com contato com as pessoas. Eu não encontro as pessoas, porque eu passo muito tempo em casa. Então eu quero levar alguém para os seus pés, mas eu queria encontrar com essa pessoa. E aos prantos, ela terminou de falar a oração, em nome de Jesus, amém, e a gente terminava sempre o culto orando junto, Pai Nosso. E quando a gente estava lá no Reino, o Poder e a Glória, para sempre alguém bateu na porta. A gente se levantou e minha mãe foi atender. Não, algum de nós foi atender, nem lembro se foi eu, sei que minha mãe demorou. Sua mãe está aí? Sim, vizinho. Chamei minha mãe, ela falou, o vizinho olhou para minha mãe e falou: Dona Cila, é o seguinte, eu queria estudar a Bíblia. Eu estava pensando, a senhora consegue me ensinar? Minha mãe falou: sim. Quando? Eu estou com tempo livre de manhã. Falou: então entra aí, vamos começar. Assim. O que mais me impressionou é que a cara dela é tipo o seguinte: Senhor, eu acabei de falar e está tudo certo, é exatamente isso. E ele estudou a Bíblia com a minha mãe, e no outro dia ele trouxe a esposa. E depois trouxe a filha, as duas filhas e os 2 genros. E depois vieram para o estudo bíblico o sogro, a sogra, a cunhada, a família do genro, a família do outro genro, enfim. E depois que todos eles se batizaram, eles saíram de lá para formar uma outra igreja. Tem uma igreja lá.
Senhor, eu quero. Era só essa oração. Se todos quisessem, todos teriam. Essa é uma frase pesada e real. A minha oração hoje é por missão. Existem algumas categorias esmagadoras sobre missão. A missão se divide em quem vai, quem envia e quem recusa. E nós três, nós estamos, cada um de nós, em uma dessas categorias. Aos que vão, aos que patrocinam, que enviam, que dão condições e os que recusam. Mas a missão avança e a minha oração é por poder na missão. A minha oração de hoje, eu convido você a orar por aqueles que em algum lugar do planeta estão fazendo coisas que nós não estamos conseguindo fazer e que Deus falou para eles fazerem. E que eu não tenho condição, mas alguém tem e foi para lá. Mas eu queria pedir também para que Deus colocasse poder na missão que temos para fazer aqui, nesse lugar. E todas as vezes que o meu carro está andando por aqui, eu fico olhando para essas ruas e pensando no tremendo, gigantesco desafio que é falar de Deus neste lugar onde essa igreja está plantada. É um desafio. É um desafio. Mas a gente está aí na faculdade, no trabalho, procurando emprego. E a missão se faz aí também. Às vezes a gente está preocupado e deve preocupar com uma pessoa só. Um irmão, um parente, um pai, um filho, alguém. Mas a missão se faz com todos nós. Precisamos de poder, precisamos de convicção, precisamos de missionários, precisamos de obreiros para a seara. Vamos orar por isso? Eu vou me ajoelhar aqui. E eu te chamo a se ajoelhar aí onde você está. No meio da oração eu paro para que você emende com as suas palavras, tudo bem? Como fizemos ontem? E depois a gente termina junto. Vamos orar. Deus nosso Pai, Pai querido e amado, te louvamos pelos dons e talentos, serviços e capacidades com que o Senhor municiou a tua igreja. Te louvamos, Senhor, porque em algum momento, de alguma forma perfeita, como tu és capaz de fazer, nós fomos alcançados e pelo Evangelho nós entramos nesse caminho e agora nos dirigimos ao mesmo lugar. A nossa oração nessa noite, Pai, é que a igreja vença o seu desafio de cumprir a missão. E que juntos, Senhor, possamos, Senhor, ter a capacidade, a despeito das sugestões do mundo, das tentações e desafios, que a gente tenha a capacidade de fazer coisas juntos, organizadamente, avançando em muitas frentes, nas muitas pistas que essa estrada, que é a missão, se coloca na frente, diante de nós. Abençoe cada pessoa aqui, Senhor, que tem suas dúvidas, seus temores, suas incertezas, sua timidez, suas perguntas sobre o que vou fazer, como fazer, para quem fazer. Dá a todos nós o conforto de um poder que nos foi oferecido e do sucesso do Evangelho. Dá a cada um de nós, Senhor, um desejo que não diminua, para que teu reino avance. Pedimos pelas milhares, milhões de pessoas hoje que estão enfrentando a luta de se render ao Evangelho, têm sido confrontados por eles, pelos muitos missionários mundo afora. Cada lugar do mundo, Senhor, eles sejam abençoados e protegidos, que sejam bem-sucedidos. Pedimos pela tua obra nas nossas casas, nos lugares que frequentamos e estamos lá para te representar. Nos lugares que estudamos, trabalhamos, servimos, moramos e por este lugar. A gente está nos lugares mais populosos e desafiadores do mundo. Mas aqui o Senhor plantou essa igreja para a tua luz brilhar e ser a embaixada do céu na terra. Que ela seja facilmente reconhecida pela luz e o brilho no olhar daqueles que aqui frequentam. Dá-nos a capacidade de te ouvir, Pai, e ao te ouvir, de falar de ti. Escuta o nosso pedido neste momento. A gente vai se levantar daqui a alguns segundos e queremos ter, Senhor, o descanso de te ouvir tranquilamente, sabendo que o Senhor está nas tuas mãos, com as tuas mãos, cuidando de tudo que é nosso. Glorifica-te, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus nos ouvirá.
Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder. Nosso coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Você crê, diga amém. Você está com sua Bíblia aí? Evangelho de qual? Qual evangelho? De Lucas. Quando você abrir no capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Eu vou dizer uma coisa para você, sem um átomo de medo de errar. Este é o assunto mais importante de todas as páginas, todos os capítulos, livros, versículos da Bíblia. Todos. A não compreensão daquilo que Jesus falou aqui implica em não compreensão de tudo absolutamente que ele falou. Vou repetir. Se você não entender o que Deus fala quando ele fala sobre este assunto e fundamentalmente o que ele falou aqui, você não vai entender nem o que você está fazendo aqui. Isso é real. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhes: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tem um problema na pergunta? Sim ou não? Tem um problema? Chegar em Jesus com o pé mole na dividida é extremamente arriscado, porque ele nunca vai entrar fraco numa dividida. Jesus, ele entra forte, ele entra de sola, ele não vacila, e cada centímetro que você deixa, ele avança dentro. Chegar a Jesus, e quando Jesus pede você como oferta, e a gente entregar a máscara como oferta, sempre vai gerar uma resposta muito forte da parte dele. Jesus nunca fala das folhas de uma árvore sem falar das suas raízes. Alguém, um homem muito importante, mal intencionado. Olha o texto. Eis que certo homem, intérprete da lei, levantou-se, que está escrito na sua Bíblia, com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele não chegou para Jesus com o intuito de saber. Ele não chegou a Jesus com o intuito de: Senhor, eu preciso saber uma coisa, porque eu estou perdendo o sono por causa disso. Jesus, alguém bateu na minha porta e não tem o pão. Não. Ele chegou e preparou um esqueminha para Jesus cair. Ele jogou uma bola torta, ele jogou óleo no chão para Jesus escorregar. Isso sempre dá errado. Sempre. Mas aí Jesus pegou ele na primeira, porque ele falou assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tem um problema na pergunta? Sim ou não? Claro que sim. O que você faz para herdar? O que você faz para ser herdeiro? Eu fiz uma coisa muito importante para ser herdeiro. Eu nasci. Para ser herdeiro você tem que ter duas coisas, e nenhuma das duas você faz. Você tem que ter um pai, e seu pai tem que ter uma herança. Sim, o que você faz para ser herdeiro? Nada, você tem que ser o pai. Mas pode ser que você não tenha um pai com uma herança. Para você não ter, se você não tem o pai como herança, o que você faz para ser herdeiro? Nada, alguém te adota. A vida eterna é uma herança. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É vida eterna. E o que Deus faz para te dar a vida eterna? Ele te adota. Ele te adota. Ele te aceita como um filho. Então não é você que faz para herdar a vida eterna. É Ele. Se Ele não fizer, não acontece nada. O que farei para herdar a vida eterna? Ai, Jesus. Ah, Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Qual era a profissão do homem?
Ele era intérprete da lei. Jesus falou, você veio jogar, então vamos jogar junto. Então, como você interpreta? A isso ele respondeu, não tem como ele escapar disso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Não são muitas vezes, mas nesse ponto da Bíblia, o fariseu, o intérprete da lei, os algozes inimigos que sempre estão jogando pesado com Jesus, nesse momento falou, é isso aí, a sua interpretação é igual à minha, está correto, faça isso e viverás. Mas ele chegou com o intuito de colocar Jesus à prova, e agora Jesus colocou ele à prova. Aliás, Jesus nesse momento colocou todos nós à prova. No Evangelho de Mateus, quando Jesus cita esse texto e alguém pergunta para ele, ele falou assim, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu disse para você que toda a lei e os profetas significa o quê? Toda a Bíblia. Tudo o que está escrito na Bíblia depende disso. Então não estou exagerando quando eu digo que este é o assunto mais importante da Bíblia, e o assunto mais importante da Bíblia é amor. E para a gente entender o assunto mais importante da Bíblia, que é o amor, precisamos sair, eu digo do flanelógrafo agora, nós precisamos sair da Bíblia romântica. Jesus não é fofo, ele é amoroso, mas ele não é fofo, e a Bíblia não é um livro romântico. Desculpe o excesso de didática, mas eu preciso conversar sério com você sobre isso. É a primeira coisa que Deus conversa conosco quando Ele fala sobre amor, é dizer e tentar nos dizer insistentemente que amor não é um sentimento. Sério, pastor? Sério. E se você colocar e pensar em amor como sentimento, você não vai entender nenhum texto bíblico sobre amor. Alguns são desafiadores. O que você sente pelo seu inimigo? O que você sente pelo seu inimigo? Raiva, ódio, mágoa, tristeza, ira. A gente sente isso. E isso tudo é pecado? Sozinho? Porque Jesus sente raiva. Deus sente raiva. Deus se magoa. Deus se ira. Deus fica triste. Então essas coisas essencialmente por si só não são pecaminosas. O que é pecaminoso é o motivo pelo qual essas coisas geram. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Nesse mundo hostil, onde a nossa vida é ameaçada o tempo todo, nós lidamos o tempo todo com raiva, com tristezas, com paixões, porque essas coisas são, no sentido radical da palavra, são reações da sobrevivência. Quando o ataque é maior do que você sente medo. Quando o ataque é menor do que você sente raiva. Essa é uma conclusão empírica que a gente tem no ônibus. Ninguém perde a cabeça contra alguém de 1,90 m. Ah, perdi a cabeça, falei tudo que eu queria. Geralmente faz assim com baixinho. Quando o cara é grandão, cadê o Sandro? Ninguém perde a cabeça com o Sandro. Olha o tamanho dele, tem quase 2 metros de altura. A gente perde a cabeça com quem a gente bate, mas quando a gente apanha, a gente não perde a cabeça. A gente fica assim. O lutar ou fugir faz parte da gente. A gente reage com medo, reage com raiva, reage. O amor provocará emoções, mas ele sozinho não é. Escute, quem ama se entristece. Por quê? Porque tudo que afeta o objeto do seu amor te afetará. O amor provoca tristezas, mas ele sozinho não é um sentimento triste. Estão me entendendo? Sim ou não? O amor provocará tristezas, mas ele sozinho não é uma tristeza. Quem ama se alegrará com o sucesso do objeto amado, porque o amor provoca alegrias, mas ele sozinho não é uma alegria. Ele faz você ter alegrias. Então, quando você ama e vê aquilo que você ama bem sucedido, você fica alegre. Jesus ouviu do Pai, esse é meu filho, e eu tenho alegria nele. Da mesma forma, Jesus, no seu ato de amor, ele falou, minha alma está triste, triste até a morte. E o mesmo Jesus manifesta a sua ira, porque a ira do céu se manifesta através do Cordeiro. Deus manifesta a sua ira contra toda impiedade e injustiça, porque quando você ama, você vai ficar irado contra tudo que ataca o objeto do seu amor. Deus se ira contra o pecado, porque o pecado faz você sofrer, o pecado danifica, o pecado não tem direito de existir, o pecado é um intruso no universo de Deus, e o pecado gera a ira de quem ama.
Se a gente falar que Deus ama, nós vamos falar que Ele fica irado, porque todo mundo que ama vai ficar irado, porque quem ama não é impassível. Está me entendendo? O amor sensibiliza, todo que ama não fica indiferente, e não ficar indiferente resulta em irar-se. Me fiz compreender? Sim ou não? O amor faz assim. O amor não é um sentimento. Se o amor não é um sentimento, o que ele é? Voltando para o inimigo, eu agradeço a Deus, como disse Martin Luther King, porque ele me pediu e me ordenou que eu amasse o inimigo e não gostasse do inimigo. Porque amar eu consigo por ele, gostar não dá. Amar e gostar são coisas diferentes? Sim, porque gosto tem a ver com sua personalidade. Você tem o direito de gostar, de deixar de gostar de um monte de coisas, isso tem nada a ver com pecado. Eu gosto de berinjela, isso não tem nada a ver com a minha santidade, eu gosto. Eu detesto atum, isso não tem nada a ver com pecaminosidade, eu não gosto de atum, e não tem nada de errado. Se você ama atum e gosta de atum, tudo de bom, você pode gostar de atum. Entendeu? Eu não gosto de shoppings. Ficar 45 minutos no shopping comigo coloca a nossa amizade em risco, porque eu fico uma pessoa insuportável no shopping. Dá uma ira. Minha esposa me chama para ir no shopping, eu vou ao shopping e já não compro nada, porque o ir já é um ato de profundo amor. Porque odeio shopping, detesto. Não gosto. Tem problema? Não tem, eu não gosto. Assim. E aí você tem seus gostos, você pode gostar de gente baixinha, você gosta de pessoa alta, você gosta do Corinthians. Não dá para explicar isso? Não dá para explicar, é um gosto, entendeu? Gosto, a gente tem gostos. Jesus tinha seus gostos? Ele tinha seus gostos, ele tem seus gostos? Tem, ele manifestava, ele tinha lugar e falava, vamos para cá que eu quero ir para ali. Ele tinha o jardim preferido, ele ia para Betânia, e Deus nunca censurou esse tipo de gosto. E espera aí, que eu ainda não estou falando de gostar de pecado. Gosto. Amar não é um gosto, porque eu não gosto do inimigo. Eu não gosto que arranhe meu carro. Eu não gosto de alguém que manda pôr uma lombada na frente da minha garagem. Não dá para gostar desse negócio. Entendeu? Eu não gosto de quem lê uma postagem, lê 2 frases da postagem e já coloca 4 ou 5 frases criticando, como se ninguém mais fosse ler isso, só ele. Eu não gosto desse tipo de coisa, me irrita profundamente. Não gosto do inimigo, mas Deus falou assim, não tem nada a ver com gostar, tem a ver com amar. No dia que ele tiver caído, você estica a mão, porque amor é uma atitude. Então você faz sem gostar, você está detestando e está fazendo. Está me entendendo aí? O amor, ele suprime um gosto. Eu não estou gostando, mas estou fazendo, porque sob tua palavra lançarei a rede. E muitas vezes a gente vê fracasso como sucesso, e sucesso como fracasso, porque não sabe a diferença entre amar e gostar. Você não está gostando, mas está fazendo porque foi quem a pessoa que você ama mandou fazer. Às vezes a gente não gosta mesmo. Senhor, eu vou lá, mas eu não gosto. Mas eu vou. O amor venceu. Está me entendendo? Sim ou não? Tem um exemplo bíblico radical disso? Sim. Volta lá para a sua Bíblia um pouquinho, para Gênesis capítulo 4. Onde o amor supera o desejo. 4:7. Jesus conversando com Caim. Caim estava sobre forte influência dos seus sentimentos. Ele estava sentindo, o que ele estava sentindo? Inveja, amargura, raiva. Ele tinha pecado com a inveja, com a amargura e raiva? Não, no texto diz que ele não tinha pecado ainda. Mas o texto diz assim, Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Jesus está falando de um procedimento aqui. Faça o que você tem que fazer, Caim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Procedimento de novo. Depois ele vai dizer assim, o seu desejo será contra você. Cumpre a você dominá-lo. Que texto moderno, não? Ele fala assim, o seu desejo não vai jogar a favor. Vai ter dia que a raiva joga contra, que a tristeza joga contra, que o gosto joga contra. Mas você faz o que é certo. Sério.
Se você for lá para outra ponta em Coríntios, ele fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O problema do meu amor não é suportar o que as pessoas estão sentindo por mim. O desafio do meu amor é suportar o que eu estou sentindo pelas pessoas. Esse é um desafio. Se Jesus sentasse numa praça para conversar com o falecido Renato Russo, ele ia falar assim: ó, Jesus, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Jesus ia falar: o desafio é amar as pessoas como se não houvesse ontem. Porque amanhã elas não fizeram nada contra você. O seu problema de amor é o que elas já fizeram contra você. É preciso amar as pessoas como se não houvesse ontem. E o meu problema não é o amanhã. Meu problema é meu ontem com as pessoas. Aí eu olho para trás e falo: Jesus, dá uma vontade de quebrar o pescoço. Eu falo: pois é, eu já poderia ter quebrado o seu. Amor não é gostar. Amar é proceder. Amar não é sentir. Amar é um estado do ser. Se você está em Gênesis ainda, veja isso. Quando Deus fez Adão, Adão amava naturalmente. Naturalmente. Adão não fazia força para amar e todos os sentimentos estão alinhados. Quando Deus faz Adão e os sentimentos todos estão alinhados, qual foi a primeira pessoa que ele amou? Responde para mim, qual a primeira pessoa que Adão amou? A Deus, sobre todas as coisas. Olhou, acordou, abriu o olho, olhou para Jesus e o amou profundamente. Aí ele virou para o lado e olhou para Eva e amou a Eva profundamente. Mas aqui é uma lição sobre amor muito importante. Anota aqui, amor não é autogerado. Sério? Sério. E aí nesse momento até as mães se irritam, mas isso é real. Amor não é autogerado. Você nunca vai amar por esforço. Se amar por esforço fosse real, a gente tinha que jogar a Bíblia fora, porque ela passa o tempo todo, do primeiro ao último capítulo, falando que não vai acontecer isso. Amor não é um sentimento produzido no seu coração. Amor é algo que é recebido no seu coração. Amor não é uma atitude procedente do seu coração. Amor é um procedimento que vem de Deus para o seu coração. Vou falar um versículo de cor, porque um monte de gente sabe ele de cor aqui, é Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, perdoe-me pelo excesso de didática, o fruto do Espírito nasce onde? Vem de onde? O fruto do Espírito vem de onde? Do Espírito. Ele não fala que o fruto do coração, é o fruto do Espírito. Qual a primeira palavra? Amor. Matou. O amor não nasce no coração. É o Espírito que produz amor no coração. O amor vem de fora. Todo amor vem de fora. Tiago, falando, toda boa dádiva e todo dom perfeito são de onde? Lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação ou mudança. Se o amor é um dom perfeito, é dom perfeito? Sim ou não? Sim, é essa expressão que Paulo usa para falar de amor. Ele vem do alto. Você não ama. Essa é a realidade bíblica. Deus ama em você. Jesus, quando terminou a oração, em João 17, termina e fala assim: a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Todo amor genuíno tem uma fonte exclusiva: Deus. Seres humanos não amam. O que os seres humanos fazem é sofisticar o seu egoísmo. E muitas vezes equilíbrio emocional parece amor, mas não é. É só uma pessoa emocionalmente equilibrada. Inteligência emocional não é amor. E egoísmo sofisticado não é amor. Eu vou explicar o que é egoísmo sofisticado. Eu estou indo para Hortolândia, dirigindo o meu carro, e tinha um motoqueiro atrás de mim. Perdoe, motoqueiro, mas a capacidade que o motoqueiro tem de desaparecer é um negócio impressionante, inexplicável. Eu estou olhando para ele, de repente ele sumiu, até no banco de trás eu procurei ele, não estava. E que hora que ele vai aparecer de novo? Quando a gente troca de faixa, né? Claro. Aí eu troquei de faixa, quase matei o cara. Pá! Abri meu vidro. Sorry. Eu pedi desculpa. Por que eu pedi desculpa? Porque eu pensei assim: eu vou xingar, porque eu quero trocar de faixa e você fica andando no meio. Mas
pedir desculpa é mais eficiente do que xingar. Eu estou amando? Claro que não, só estou sofisticando meu egoísmo. O objetivo é o final mesmo. Aí ele, pã, de novo, e eu pedi desculpa de novo. Estou amando? Claro que não, eu só não quero problemas, mas eu já não queria problemas antes. E aí ele começou a falar, e falava, porque você trocou, você poderia ter me matado. Eu freiei o carro. Quando eu freiei o carro, ele falou também, eu falei, amigo, eu já pedi desculpa. Aí ele falou assim, eu falei, você quer um abraço? Aí ele olhou para mim e foi embora. Falei, entendi, da próxima vez eu ofereço um abraço logo na primeira chegada. Que eu estou amando? Claro que não tem nada a ver com amor, eu só fui emocionalmente inteligente. É isso, mas eu sou um egoísta sofisticadinho. Poderia ter sido um egoísta um pouco mais do homem das cavernas, mas dá no mesmo. Dá no mesmo. Adão acorda, olha para Eva e ama genuinamente. De repente ele me vê aquela mulher vindo, saltitante, com fruto na mão. Ele teve segundos para pensar, igual quando o telefone toca de madrugada. Entre o primeiro e o segundo toque, você repassa todos os familiares que poderiam ter morrido. Pai, lá vem Eva, correndo. Ele olha para Eva e falou, comeu o fruto? E que conclusão ele chega, sem falar para Eva, quando vê ela com o fruto na mão e sabe que ela comeu o fruto? Essa mulher, o amor da minha vida, vai morrer. E o que ele pensou? Vou morrer com ela. Olha que história linda, né? Romântica. Eu vou morrer por essa mulher, não sei viver sem ela. Nada, nem Shakespeare não tinha nem nascido ainda, e está essa história linda na Bíblia, de um amor maravilhoso, de um homem que olha para ela e fala, se você for morrer, eu vou morrer com você, Eva. E pegou o fruto e comeu. Que lindo. Aí Jesus apareceu. Olha para o texto, Gênesis 3. Verso 12. Então disse o homem, quando Jesus perguntou, que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Verso 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quando ele viu ela cambaleando, ele falou, eu amo e vou morrer com ela. Quando Jesus apareceu, que o caso foi para o Supremo, ele falou, foi ela. Ele falou primeiro, eu morro com você, até ele ver a bala. E aí ele colocou ela na frente do tiro. Isso não é uma piada. A fonte do amor de Adão por Eva tinha sido rompido quando ele comeu o fruto. Então, o amor que estava no coração dele por ela dependia dele comer da árvore da vida e de não romper com Deus. Quando ele rompe com Deus, não tem amor nenhum mais nele. Isso é uma realidade que nós não podemos ignorar. Quem está namorando aqui, levanta a mão. Isso aí. Presta atenção no que eu vou te dizer. Esse amor tem uma fonte. Você que está namorando. Se a pessoa que está com você se afastar de Deus, a chance dele te amar é zero. Zero. Mas como é que a gente fica junto? Isso é egoísmo altamente sofisticado. Você deixa de ser um objeto de amor para ser um instrumento. Pessoas que não amam dividem toda a humanidade em dois grupos de pessoas: os inimigos e os instrumentos. Ou o mundo tem inimigos, ou tem pessoas úteis para projetos que já existiam antes das pessoas, mas não existe outro. Não precisa pensar muito para perceber que o planeta inteiro funciona sobre essa lógica. No mundo, sem amor, só tem dois tipos de pessoa: os que são inimigos e os que são usados. Fora isso, não tem mais nada. Quando Adão olhou para Eva, ela deixou de ser o amor da vida dele e passou a ser um instrumento de defesa na frente dele, entre ele e a morte. Entre ele e a morte. E assim com Saul também. Saul tinha dois grupos de pessoas perto dele: os inimigos dele e os instrumentos dele. Quando Davi separou-se de Deus, tudo passou a ser útil. Tudo é útil. A corte é útil, o general é útil, Urias é útil, Batseba é útil.
Ninguém é amado, todos são usados. Tudo é instrumento. E o que não era instrumento, era inimigo. E inimigo se elimina. Matou Urias e usou Batseba. Isso é um mundo sem amor. E essa é uma lógica que governa o mundo, mesmo quando ela se sofistica com frases bonitinhas e duradouras, mas nada disso é genuíno. Jesus olha para a gente e fala assim, vamos testar o seu amor, se ele é genuíno ou não? Tá, Senhor, o Senhor falou que é amar sobre todas as coisas. Se você ama seu irmão e não ama o inimigo, você não ama. Não, porque o irmão é útil e o inimigo é inimigo. Isso ele falou. Se você não ama quem não te dá benefícios, quem não dá retorno, você está vivendo sob a lógica do mundo. Essa pessoa é útil para você, não é amada por você. E qual é a prova do amor? A prova do amor não é o quanto você recebe, é o quanto você dá. Sério, Jesus? Sério. Mas, Senhor, como é que eu faço para fazer isso? Eu tenho que esmagar você, matar você, porque seu coração não é capaz de amar. Sem mim, impossível. Não tem como. Mas, Senhor, eu vou guardar a lei, eu faço isso desde a minha meninice. Pois é, mas você guarda para quê? Porque eu quero ir para o céu. Até eu virei um instrumento. Eu não sou seu instrumento. Sério, Senhor, mas a lei não diz que amar sobre todas as coisas? Então me ame, pegue todas as suas posses, dê para os pobres e me segue. Aí não, aí ficou caro. Então já não sirvo para ser seu instrumento. Quem não ama, até Jesus se torna um instrumento. Um instrumento para ir para o céu, mas não deixa de ser um instrumento. Amor não é sentimento. Amor não é gosto. Amor não é egoísmo sofisticado. Amor é um estado organizador do ser. Vou repetir. Amor é um estado do ser, que não acontece entre nós e outras pessoas. Acontece em nós para outras pessoas. Vou repetir. Não acontece entre você e alguém. Acontece em você e vai aparecer para qualquer alguém. Entende? Quando alguém fala assim, existe amor à primeira vista? Deus fala, não, o amor acontece antes da vista, porque aconteceu em quem se dispôs a amar. E se você é uma pessoa que ama, quem você vai amar? Qualquer pessoa que aparecer na sua frente, porque você ama, não está entre nós, está em você e vai aparecer, e você, onde está, vai transformar todos os lugares onde você está em nós. Isso é amor. Um dia alguém perguntou, mas e esse negócio de submissão? Note, quando você olha para a Bíblia, o pai se submete ao filho. Uau! O pai se submete ao filho. E aí o filho coloca e rende tudo, vence tudo, esse submete o pai. Por quê? Porque o amor é sujeição. Então anota essa frase, ela é importante. O amor não nos faz iguais. E a Bíblia do primeiro ao último capítulo está dizendo isso. Amor não nos iguala. O amor sempre nos diferencia, porque todo que você ama, você vai considerar superior a você. Amor não olha assim, amor olha sempre assim. Todo objeto amado é superior. Considerai-vos todos superiores uns aos outros. Você olha para o outro e o outro é digno, é merecedor. Você deve para o outro sempre. O outro sempre é merecedor, o outro sempre está acima, o outro é sempre prioritário. Sempre, sempre, sempre. Aí você fala, mas Deus, eu preciso me preservar. Se preserve para ser um servo mais eficiente, porque se você não se preservar, você se torna um servo danificado. Então você tem que se preservar, cuidar da sua integridade para cumprir com mais eficiência a missão de amar. Mas Senhor, então não dá. Ah, bingo, chegamos no potencial, não dá mesmo, por isso você precisa ser transformado. Não dá, não vai acontecer. Voltamos para o mestre da lei. Verso 28, de Lucas 10. Então Jesus lhe disse, respondesse corretamente, faz isso e viverás. Verso 29, então ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Uau! A gente domesticou a pergunta, mas a pergunta é extremamente ofensiva. Jesus, qual é o grande mandamento da lei? Amar. Amar o próximo como você ama a si. Tá, eu vou ter que fazer isso com todo mundo? Isso que ele está falando, quem é meu próximo? Olha aqui para mim. Essa para mim é a frase mais racista de toda a Bíblia.
mais discriminatória, mais complicada, mais humana e mais repetida. Senhor, eu entendi que amar é isso mesmo, mas eu tenho que fazer isso para todo mundo? Quem é meu próximo? Essa frase é de um nível de arrogância absurda, porque eu fico imaginando Jesus olhando para a pessoa. Ainda bem que era ele. O que ele está dizendo para Jesus? Fala, tá bom, Jesus, mas eu vou amar esse aqui, né? Dá para fazer isso com o samaritano, né? Como é que eu vou servir um samaritano? Como é que eu vou servir um sírio? Como é que eu vou considerar o babilônico superior? Como é que eu vou olhar para um pobre e achar que eu vou tratar ele do mesmo jeito que eu trato os meus amigos que vão tomar café da manhã na padaria comigo? Não dá para fazer isso com todo mundo. Quem que é o meu próximo? Ou seja, quem é digno do meu amor? Na cabeça dele, existem pessoas 100% dignas desse amor, e existem pessoas que não podem ser dignas de amor. Gente, a gente fala isso o tempo todo. Eu estou aqui e eu falo essas frases quando a gente fala assim, tá, a gente tem que estender a mão. Mas quando Jesus olha para mim e fala assim, lembra do primogênito? Lembra? Eu falei em um capítulo inteiro quais eram as descrições do cordeiro, mas não tem um versículo dizendo como que era o primogênito. O cordeiro tem que ser sem mancha, sem defeito, tem a idade, tem tudo sobre o cordeiro. Mas não fala que o primogênito que viveu, porque o cordeiro morreu, tinha que ter feito isso. Não tem nada, não tem descrição sobre o primogênito. Mas quando eu vou ajudar, eu preciso de uma descrição que justifique e me ajuda. Deus fala assim, não é amor não. Você não é amor, você está investindo em você. Em você. Quem é meu próximo? Certo homem, disse ele. Descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos sofrimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Por que o sacerdote passou de largo? Porque o homem estava semi-morto. E se o sacerdote parasse e tocasse, não sabia se ele estava morto ou estava vivo, acabou o serviço, perdeu um dia de trabalho. O sacerdote não pode tocar um cadáver. E está lá um homem. Então o que ele pensou? Está ali o homem. Dá para saber se o homem é samaritano? Não, não é essa a ênfase do sacerdote. O sacerdote falou assim, se eu tocar, eu vou ficar cerimonialmente impuro. E aí eu não vou poder ir lá, salvar o perdido. Semelhantemente um levita, que tinha a mesma razão, ele não quer ficar impuro. Descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Por que Jesus cita sacerdotes e levitas? Porque são as pessoas que mais deveriam saber sobre o que o mandamento significa. Então eles sabem como o mandamento se aplica na igreja, mas não fazem ideia de como o mandamento se aplica na estrada. Não fazem a menor ideia. E chegando, passou. E certo samaritano não é sacerdote, não é levita, não é judeu, não funciona com uma lógica, ele funciona com outra. Seguia pelo seu caminho, passou-se de perto, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando, pensou-se os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O que Jesus está dizendo? Amor tem custo. Qual desses 3? Essa é a pergunta mais importante. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Por favor, leia o verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou, quem é o meu próximo? Quem eu devo amar, então? Pergunta de Jesus, verso 36. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Você percebe a inversão? Quem é a pessoa que eu tenho que amar? Jesus perguntou, quem é você na parábola? Quem é o que pergunta na parábola? Obviamente, a pessoa que perguntou na parábola não é o samaritano. Jesus está fazendo para ele a seguinte pergunta, tá bom, você acha que você tem que amar só as pessoas que você considera merecedoras do seu amor. Um dia você vai cair na estrada, vai capotar, vão te dar uma surra, você vai perder todo o dinheiro, vai ficar machucado e vai depender de alguém que não pensa como você.
Porque se a pessoa que passar for um levita da mesma nação e da mesma tribo que você, vai olhar para você e vai dizer assim: esse não é meu próximo. O meu próximo é o sacerdote que está vindo aí, eu estou indo atrás na minha frente. Eu não vou ajudar ele. Se passar um sacerdote que tem uma lógica de funcionamento igual à sua, o seu mundo colapsa. O método que você está usando de organizar a existência é suicida, é inviável. Se você acha que próximo é uma pessoa que se caracteriza pela descrição que você mesmo dá, você vai morrer em algum momento, porque no mundo vai ter bilhões de descrições diferentes e cada um vai ter um próximo da sua preferência e ninguém precisa ser contra um ou outro, basta elas serem a favor de si mesma. E esse é o meu mundo. As pessoas não precisam ser contra você, elas só são a favor delas mesmas. E nisso, ninguém é próximo de ninguém, cada um vai ter meia dúzia de próximos, e o mundo vai ficar assim, ó, você vai chegar lá em 2022, vai estar uma bagunça, ninguém ama ninguém, cada um por si, e Deus esquecido por todos. Mas existe uma coisa, o que Jesus está propondo aqui é uma revolução. Quem parece ter sido próximo do homem? Ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então, vai e seja samaritano, seja igual a pessoa que você odiou na parábola. Termino dizendo uma coisa para você muito séria. Amor não é troca, amor é sacrifício. Mas amor não é o que faz você suspirar, chorar, se alegrar, não é só isso. Amor é o alicerce da existência. O amor organiza a vida. Olha o que eu estou dizendo para você. Se você chegasse para um anjo no céu, em algum momento da eternidade, e falasse para ele assim: não matarás, ele ia abaixar uma sobrancelha, levantar outra e falar: o que é isso? Não dirás falso testemunho. Alguma criatura não caída de algum planeta e alguma galáxia ia falar: o que é isso? Não adulterarás, o que é isso? Não cobiçarás. Ele não faz ideia do que seja isso. Porque, ele falou assim: então que mandamento você segue? Amar a Deus e ao próximo. Por que isso foi dito para a gente e não é dito para um anjo? Porque se não falar para mim, eu me perco completamente e eu crio o meu próprio padrão de amor. Então Deus disse assim: eu vou dizer para você amar e eu vou te ajudar a saber quando você não está amando. Quem não ama, não se importa. Quem não ama, não se importa. E quais os sinais de que você não está se importando? Você começa a mentir, porque você não se importa. Começa a roubar, porque não se importa. Começa a desonrar, porque não se importa. E começa a colocar uma fila de coisas e começa a tratar Deus como instrumento. Quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim, ele fala: não me trate como instrumento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que ele está dizendo: não fique preenchendo o cheque e levantando para o céu para eu assinar, não me trate como instrumento. Eu sou uma pessoa que te ama e quero ser amado, não faça isso. Nosso amor cresce com tempo de qualidade, exclusividade, quando você se lembra que o Criador sou eu e o criado é você, mesmo que nossa relação seja de amor. Não me trate como instrumento. Ore para os outros e trate os outros como a si mesmo. Não trate as pessoas na categoria inimigo e instrumento. Trate as pessoas como você quer ser tratado. Ame. Ame. Ou seja, quando você parar de se importar, a lei vai piscar, dizendo: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual pecado? O único que existe. Não amar. Tiago foi mais ainda duro com isso. Ele fala: se você tropeçar em um só ponto, se torna culpado de quê? De todos. Por quê? Porque é uma matemática? Não, não é uma matemática. É porque todos os 10 apontam para uma doença só. São 10 diagnósticos, 10 sintomas, mas a doença é a mesma. Você não precisa descumprir todos para dizer que não ama. Uma dessas coisas já é um sinal de que não se está amando. Todos os diagnósticos apontam para um pecado apenas. E apenas uma pergunta será respondida da porta da eternidade para dentro. Só uma. Só uma. Você me ama? É só isso. Costumamos a dizer que a eternidade é derivado do amor de Deus por nós, e está correto a dizer. Mas todos que estarão na eternidade terão o amado. O amor de Jesus por você te abre a porta.
mas o seu amor por Ele que faz você passar por ela. Você imaginou que Jesus poderia ter morrido em algum lugar de alguma galáxia e mandado um anjo aqui avisar: ó, acabei de morrer por vocês? Ele não fez isso. Ele veio morrer na sua frente, porque se a demonstração de amor dele por você não te convencer a servi-lo, nenhuma demonstração de poder vai fazer. Não há milagre na cruz. A manjedoura é um milagre. Uma pessoa não nasce sem pai. A ressurreição é um milagre. Uma pessoa não sai da tumba sozinho. Mas quando você pega qualquer ser humano e põe ele numa cruz, ele morre. Porque o milagre da cruz não acontece na cruz. O milagre da cruz acontece em quem olha para ela. É o maior milagre que Jesus fez. Ele fala: eu vim morrer na sua frente. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Lá naquele dia, onde todos os destinos vão se definir, todos, entre vida eterna e morte eterna, a única pergunta a ser respondida é: você me ama? Ele não vai perguntar sobre brinco, piercing, tatuagem, pulseiras, horário do pôr do sol ou quantos quilos de soja você foi capaz de comer na sua vida. Ele não vai perguntar nada disso. Mas Ele vai perguntar por que você fez essas coisas. Ele não vai perguntar se você andou 10 quilômetros, 10 metros ou 200 quilômetros para cumprir a missão. Ele vai perguntar por que você fez isso. Ele vai olhar para você e vai dizer assim: nós vamos passar a eternidade junto. Você me ama? Você me ama? Sabe o que é mais interessante? Você nunca passou um minuto da sua vida sem responder essa pergunta. O tempo todo. Nós respondemos isso o tempo todo. O tempo todo. E fazemos a pergunta, muitas vezes: que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: para herdar você tem que ser meu filho. E para ser meu filho, e meus filhos se parecem comigo. Nisso saberão que sois meus discípulos, se você amar como eu amo. Minha oração, ela é meio brutona, minha oração, mas ela é real. Eu já entendi que eu não sou capaz de amar. Eu sou capaz de sofisticar meu egoísmo. Eu sou bom nisso. Eu sou capaz de polir a máscara. Faz muitos anos que eu estou treinando o polimento da minha máscara. Eu estou bom já nesse negócio. Mas eu não sou capaz de amar. Nem o meu próximo e nem a você, Senhor. E se quiser uma prova disso, é só olhar para esse último mês em tudo que você fez por mim e no meu último mês em tudo que eu reagi em relação a você, e ninguém precisa de mais nada e o universo inteiro está vendo. Mas eu sei que você é encantador. Então, se você é o autor do amor, tu és capaz de produzir amor em mim. Então produza, Senhor, porque eu não sou capaz. Eu me rendo à minha incapacidade de não te amar e de não amar ninguém. Mas eu posso transbordar em amor, porque o seu amor é grande demais para o meu coraçãozinho. Eu quero, me faz amar. Eu sou fracassado até nisso, mas em ti eu posso ser bem sucedido. Eu vou dizer uma coisa sobre essa oração, porque se você começar a fazer isso toda hora, nós vamos fazer as malas e ir embora. O fruto do Espírito é o quê? Amor. Então, se o Espírito Santo for manifestado em plenitude, ele vai fazer o povo dele fazer o quê? Amar. Quando você sair daqui, olhar para o perdido e falar assim: perdido, eu vou arrebentar você, mas eu vou te levar comigo, nós vamos levar todo mundo. Olhar para o perdido e falar: você não é um instrumento. Você não vai me impedir de te amar. Você pode me impedir de pregar, você pode me impedir de falar, você pode me impedir de cantar, mas o mundo não pode te impedir de amar. E a gente olhar para as pessoas e falar: eu amo você, eu quero que você esteja comigo na eternidade. Vamos, eu vou fazer o que for necessário. Por amor, uma pessoa que diz não para uma manifestação de amor vai bater no peito e dizer: eu mereço morrer. Porque o amor define os destinos. Fruto do Espírito é amor. Chuva serôdia não é ter cristão superpowers. Não é isso. Não é a sua capacidade de matar, é a nossa capacidade de morrer. De morrer. E os motivos pelos quais a gente faz isso, isso impressiona o mundo. Quando a gente fala: Senhor, eu quero ficar cheio de ti, Ele vai te fazer amar de uma maneira tão grande que o mundo não suportará. E nós vamos embora. Porque chuva serôdia é uma igreja amando, não tenha dúvida disso.
É uma igreja amando. Quem é meu próximo? Deus já respondeu sua pergunta e você vai encontrar um monte no caminho para casa. Eu quero orar com você agora. E quero orar unanimemente. Unanimemente. Nós vamos fazer o mesmo pedido. Pode ser? Então a galera que vai cantar vai estar aqui comigo agora. E nós vamos cantar uma oração. Não vem com cara de assustado não. Porque... Por favor, quando o acorde chegar no seu ouvido, você se coloca em pé. Mas presta atenção em cada palavra que você vai dizer.